Boa tarde, são 15 horas do dia 21 de julho de 2024 e o Trilhas da Democracia de hoje entrevista ao vivo o sociólogo e professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Michel Missi, a fim de compreender melhor o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado na semana passada, na quinta-feira, salvo engano. Michel, seja bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo mais uma vez no programa. Seja bem-vindo, Michel. Obrigado, Marco, o prazer é meu. Espero que as questões não sejam muito difíceis. Bom, por ser ao vivo, você que acompanha o Trilhas da Democracia pode enviar as suas perguntas, os seus comentários, que serão no chat, que serão apresentados aqui ao professor Michel Missi no decorrer do programa. Michel, depois das 65 mil mortes violentas intencionais registradas naquele que foi um dos anos de maior taxa, né, de homicídio, o ano de 2017, governo Temer, mais uma vez houve uma redução dessas taxas, né, uma redução dessa vez de 3,4%, com 46 mil mortes violentas intencionais. Eu lhe pediria, Michel, inicialmente, que analisasse as possíveis razões dessa constante redução desde o ano de 2017, então, nos últimos 5, 6 anos, para, em seguida, focar mais na questão, nas disparidades regionais, nas diferenças regionais, né? Então, pelo anuário, as maiores taxas são do estado do Amapá, 69,9%, Bahia, 46,5%, e o estado onde eu me encontro no presente momento, Pernambuco, 40,2%, enquanto as menores taxas estão no estado de São Paulo, 7,8%, Santa Catarina, 8,9%, e Distrito Federal, 11,1%. Das 10 cidades mais violentas, 6 se encontram no estado da Bahia, 2 no estado do Amapá, 1 no Ceará, uma no Ceará e uma no estado do Mato Grosso. Então, Michel, por favor, quais são as possíveis razões dessa redução e depois por que dessa disparidade regional? Olha, Marco, tanto o aumento quanto a queda nas taxas de homicídio respondem a várias causas e não a uma causa só. Então, é preciso buscar a quantidade de fatores que podem estar conjugados para explicar tanto o aumento quanto a queda. A mim, me interessa mais entender esse ponto mais alto de 2017. Porque se você observar a série histórica, você vai ver que o que está diferente é exatamente esse aumento entre 2015 e 2017. Tá? O resto, tanto antes quanto agora, estão mais ou menos dentro do mesmo patamar. Então, nós não estamos assistindo a uma queda absoluta no sentido da série histórica dos últimos, digamos, 25 anos. Tá? Nós estamos assistindo a uma reposição da taxa na média histórica, um pouco abaixo. Bom, com relação a essa queda de 2017 para cá, é importante comparar com a questão da qualidade dos dados. Por exemplo, nesse mesmo período, você tem um aumento do número de mortes violentas que não se sabe a sua causa. Não se sabe se, enfim, se foi juridicamente não foi determinada a causa. São as chamadas mortes. Uma boa parte dessas mortes, talvez a maioria, sejam homicídios, entendeu? E que não são as chamadas mortes violentas por causa indeterminada, é isso, Michel? Exatamente.
Você repara que essa curva aumenta exatamente quando a curva de mortes violentas intencionais cai. Então, esse é um primeiro ponto que tem que ser averiguado, né? Um outro ponto que é importante é sempre lembrar que o padrão até 20 e poucos anos atrás era São Paulo e Rio, era o Sudeste, principalmente, né? Era o estado do Rio, o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais e o Espírito Santo, que lideravam as taxas de homicídios no Brasil. Essas taxas começam a declinar de forma sistemática, linear, no estado de São Paulo, exatamente a partir de 2000 e pouco. Aí vem uma queda bem direcionada. Isso levou a vários congressos, várias discussões, várias análises, para tentar entender essa queda da taxa de mortes violentas intencionais em São Paulo. E uma das conclusões, né, que além das políticas públicas adotadas no estado de São Paulo, desde o governo Covas, desde o governo Franco Montoro, é também o fato de que em São Paulo você teve uma organização criminal que oligopolizou praticamente a oferta de proteção no mundo criminal e também a oferta por atacado de drogas, chamado PCC, Primeiro Comando da Capital. Como o PCC não tem nenhuma outra facção, nenhuma outra organização criminal importante com a qual ele tenha que disputar o mercado, né? E essa é uma razão pela qual o PCC, por deter o oligopólio, né, e por evitar situações de conflitos que levem à morte, porque isso chamaria cada vez mais a repressão policial, tudo isso junto, e eventualmente, fala-se inclusive em acordos informais com os setores da polícia, tudo isso teria levado a essa queda linear na taxa de homicídios em São Paulo. Michel, então, só para ficar bem claro, o que você está dizendo é que o fato do domínio do PCC no estado de São Paulo, ou seja, não existirem conflitos com outras facções, outras organizações, essa situação que você chamou de oligopólio, né, resultou nessa diminuição, enquanto outros estados, em que ainda havia uma disputa, mantinha essa taxa de homicídio elevada em função dos próprios conflitos. Sim, por quê, Marco? Porque uma parte importante dos homicídios no Brasil está vinculada aos mercados ilegais. É uma taxa importante. Tá? Não se tem, a não ser chutando, não se tem uma proporção exata de quantos dos homicídios estão vinculados aos mercados ilegais, mas sabe-se que é muito significativo, que é muito importante para explicar o aumento e a queda da taxa de homicídios. Tá? A situação dos mercados ilegais em cada estado, em cada capital, etc. Esse é um ponto importante. Mas não é o único. Não é o único. Nós vamos ver os outros. No Rio de Janeiro, a queda na taxa de homicídios ocorre durante a experiência de uma política pública, as chamadas UPPs. Por quê? Porque no Rio você tem várias facções disputando o mercado, pelo menos tinha. Tá? Você hoje está, na verdade, reduzido a basicamente 2 facções e as milícias. Né? Portanto, a 3 facções. Essa situação no Rio acaba, né, mantendo uma taxa de homicídio alta em relação a São Paulo. Mas ela caiu, teve uma queda bem acentuada durante o período das UPPs. Por quê? Porque durante o período das UPPs, as operações policiais praticamente se interromperam, já que as áreas passaram a ser ocupadas por unidades policiais. Então não havia necessidade de operações policiais em grande parte das favelas onde o tráfico está mais organizado. Por conta disso,
naturalmente, também a possibilidade de invasão de uma facção sobre outra numa área ficou impossibilitada, dada a presença também da polícia. Então, nesse sentido, e apenas nesse sentido, pode-se dizer que a queda na taxa de homicídios no Rio se explica em grande parte pelas políticas públicas das UPPs. Tá? Tanto é que quando as UPPs começam a entrar em declínio, a taxa volta a aumentar um pouco. Bom, por que não aumentou mais? Aí é uma outra questão. Né? Também tem a ver com a qualidade dos dados. Nós temos que levar sempre em conta a questão da qualidade dos dados. Ao mesmo tempo que as taxas caem em São Paulo e no Rio, e também no Espírito Santo, onde também políticas públicas foram desenvolvidas com algum sucesso, as taxas começam a aumentar no Nordeste, no mesmo período, exatamente no mesmo período. Então, você pode falar que houve uma certa migração, né, do centro motor, né, das facções para o Nordeste, né, e também a difusão das facções do Rio e de São Paulo para lá, né, e em seguida para o Norte, e agora para o Centro-Oeste. Então você tem um processo de disseminação, né, para todo o país, praticamente para todas as capitais, todos os estados hoje, né, de um processo que começou no Rio de Janeiro, no final dos anos 70, e que ele próprio já era também um resultado de um processo histórico que eu chamo de acumulação social da violência. Michel, por que razão, então, em 2017, teria havido esse ponto fora da curva que você fez referência logo no início da tua fala, né? Pelo que você disse, na verdade, isso não é, essa tendência de diminuição, ela já vinha se dando, mas o ponto fora da curva foi exatamente esse ano de 2017. O ponto fora da curva foi o Nordeste, foi basicamente o Nordeste, foi a disputa intensa, formidável, entre facções na Bahia, no Ceará, em Pernambuco. Foi para você ter uma ideia, eu fiz pesquisa, dei aulas em vários estados do Nordeste, na década de 2000, 2005, 2008, 2010, as taxas eram baixíssimas. Né? Cidades como João Pessoa, como Maceió, né? Eram cidades que não conheciam grandes problemas de violência urbana. Né? Então, hoje, esse processo se modificou completamente. Então, esse aumento da taxa em 2017, evidentemente que ele não reflete, né, o aumento da taxa no Sudeste, porque no Sudeste as taxas começaram a cair antes. Em São Paulo, eu já disse, bem antes, no Rio também antes de 2017, as taxas estavam caindo já. Esse aumento de 2017 reflete o aumento das disputas entre as facções, o surgimento de disputas entre facções no Nordeste, já no Norte, né, e a disseminação das facções para todo o país. Né, e Michel, seria equivocado dizer que menos em função de políticas públicas no campo da segurança pública nos vários estados da federação e mais por conta do que você vem apontando como sendo essas disputas ou diminuição de disputas, a razão dessa diminuição? Ou seja, não é resultado de políticas públicas, de uma política dos estados, ou uma política centralizada que alcançou esse resultado? Não, você pode, naturalmente, eu disse isso, você não tem uma razão só. Né? Mas a questão das facções é muito importante para explicar essas variações rápidas nas taxas. Tá? As políticas públicas, em geral, elas não produzem reações rápidas, elas produzem reações ao longo do tempo, como foi o caso de São Paulo. Tá? Mas também
é o caso, né, do resultado das disputas entre as facções. Por exemplo, se você tem 5, 6 facções disputando espaço, a probabilidade de você ter uma taxa de homicídio maior, né, do que 2 facções disputando espaço, né, é possível. Né? Então, o que acontece? Acontece que, nesse período, você tem um grande enfrentamento entre facções em todos os estados do Nordeste. Hoje você já tem muitos estudos, né, sobre isso, tanto várias teses de doutorado na Bahia, no Ceará, Pernambuco, enfim, Alagoas, na Paraíba. Você já tem muitos estudiosos hoje dedicados a investigar essas consequências dos mercados ilegais lá em cada estado. Né? Coisa que há 10, 15 anos atrás não tinha, entendeu? Essa frequência toda. Entendeu? É uma mudança muito, muito rápida. Eu vou te dar um exemplo. Eu coordenei uma pesquisa nacional sobre segurança pública na fronteira brasileira, no governo Dilma, durante o governo Dilma. Foi uma pesquisa financiada pelo Ministério da Justiça, envolvendo 2 grandes grupos de pesquisa da UFRJ. O meu, o Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana, e o RETES, que era um grupo da Geografia, especializado em fronteira. Então, nós aplicamos questionário às autoridades policiais de toda a fronteira brasileira, fizemos todo um trabalho, não só estatístico, como também um survey em cada um dos estados e municípios da fronteira. Foi um trabalho gigantesco, o resultado que foi publicado está à disposição dos interessados no Ministério da Justiça, na Senasp, 4 volumes. Pois bem, se eu te disser que no Arco Norte nós não tínhamos nada comparável ao que está acontecendo hoje, e a pesquisa tem exatamente 10 anos, quer dizer, nesses 10 anos mudou tudo na Amazônia. Tá? Se você comparar o que nós encontramos na Amazônia, quando eu digo Amazônia, é o estado do Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, entendeu? Pará. É um outro perfil. Em 10 anos mudou tudo. É uma coisa impressionante. Michel, a gente pode falar... A tríplice fronteira amazônica, por exemplo, né? Tabatinga, Letícia, Brasil, Colômbia e Peru. Né? Os problemas ali eram de grupos de extermínio. No Amapá já havia o problema do garimpo ilegal, né? Do lado brasileiro, mas também um pouco do lado francês, na Guiana. Em Roraima, o principal problema apresentado em Roraima há 10 anos atrás era contrabando de gasolina da Venezuela, que entrava no Brasil a um preço mais baixo que o preço da gasolina brasileira. Olha só. Hoje mudou completamente, em 10 anos. Então, isso, Marco, tem a ver com a explicação do aumento das taxas de homicídio nessas regiões, tanto no Arco Norte quanto no Nordeste, e agora, cada vez mais, também no Arco Central. Michel, a gente pode jogar a lupa sobre o estado da Bahia e te digo a razão. Né? Como eu disse, quer dizer, como o anuário diz, né, 6 das cidades mais violentas, ou seja, com maiores índices de mortes violentas intencionais, se encontram na Bahia, e também se encontram na Bahia 5 das cidades de maior letalidade policial. Não é? E eu gostaria de apresentar aos em nossa audiência, né, dados que são realmente muito alarmantes. Né? Entre 2013 e 2023, ou seja, no intervalo de 10 anos, né, houve um aumento de 188,9% do número de pessoas mortas por policiais, cujo perfil é
82,7% desses mortos são negros. 71,7% desses mortos têm entre 12 e 29 anos. E 99,3% são do sexo masculino. Ou seja, é uma política seletiva voltada à juventude masculina negra. E, igualmente, Michel, 69,7% dos policiais mortos são igualmente negros. Eu queria que você dissesse qual é a dimensão, né, da letalidade policial nessa, digamos, manutenção dos índices elevados de homicídios, de mortes violentas, intencionais, ocorridas. Só compartilhando outro dado, né? A população brasileira representa 3% da população mundial e o número de homicídios cometidos no Brasil representa 10% do total desse número de homicídios. Qual é o papel, qual é a, entre aspas, contribuição da letalidade policial para a manutenção dessa situação? Esse é o padrão da acumulação social da violência, né? Esse é o padrão que começou no Rio de Janeiro na década de 50 do século passado, com a criação do primeiro Esquadrão da Morte, e depois foi sucedido pelo Escuderie Lecoq, entendeu? E toda uma política de extermínio que começa, né, ainda matando, né, assaltantes, pequenos assaltantes, e que depois vai ganhar as dimensões de grandes operações policiais, absolutamente inócuas do ponto de vista de políticas públicas, mas que resultam, né, em mais mortes, né, de civis. Não importa se esses civis são ou não suspeitos ou criminosos, não importa. O que importa é que você tem uma letalidade de civis sistemática através dessas operações policiais. Estou falando ainda do Rio de Janeiro. E mais, né, com um aumento também da letalidade dos próprios policiais. Quer dizer, a morte de policiais em confronto aumenta significativamente, né, principalmente a morte de policiais fora de uma situação legal, portanto, fora de uma situação de confronto legal. Aumenta também significativamente, o que mostra que uma parte da polícia envolveu-se nos mercados ilegais e, portanto, também se tornou vítima dos acertos de conta próprios dos mercados ilegais. Não bastasse isso, você tem também um aumento relativamente bastante grande do número de suicídios, principalmente na polícia militar. Veja bem, você junta esses dados todos, você olha, gente, nós estamos assistindo ao quê? O que está exatamente acontecendo, né? Bom, a base, o princípio de análise, né, é saber o que há de diferente, qual é o padrão, né, que modificou-se. Ora, o padrão que modificou-se foi esse, basicamente esse. Aquilo que um documentário dos anos 2000 chamou de uma guerra particular, como se fosse uma guerra particular entre polícia e operadores, diferentes tipos de operadores dos mercados ilegais. Como a polícia só chega, basicamente, à ponta dos operadores, portanto, aos vendedores ambulantes de cocaína, maconha, etc., né, a taxa de letalidade de pobres, negros e jovens é muito elevada, né? Então, isso explica um pouco, não totalmente, como eu já disse, são sempre muitas as causas, não, mas essas são causas significativas. Elas explicam uma boa parte do nosso problema. E Michel, os antipetistas costumam explorar o fato da Bahia ser um espaço, um território, um estado da federação com elevados índices de homicídio. Por que a Bahia tem
Porque a política pública de segurança na Bahia não é petista. O governador pode ser petista, mas a política pública não é petista. A política pública é igual a de qualquer outro estado. Entendeu? Então não tem diferença. Né? É a mesma coisa, é a mesma lógica, né? Que acha que vai resolver o problema do crime matando bandido. Né? E isso representaria uma relativa autonomia dos aparatos policiais, é disso que você está falando, uma relativa autonomia dos aparatos policiais em relação... Não é só na Bahia, não. Eu costumo dizer que em grande parte não todos, mas em grande parte dos estados brasileiros, o governador não manda na polícia. Não manda na polícia civil e não manda na polícia militar. Aqui no Rio sempre foi assim. Aqui no Rio, pelo contrário, muitos governadores são reféns de grupos políticos, né, apoiados nessa autonomia de fato, né, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Um sistema único de segurança pública reduziria os danos dessa autonomização existente? Sim, se ele puder ser realizado. O problema que o nosso ministro Lewandowski deve estar enfrentando é o mesmo problema que foi enfrentado por outros ministros da Justiça e outros secretários nacionais de segurança pública, que é a adesão dos estados a uma política pública unificada, que permita à União um papel relevante na articulação entre os estados, né, de uma política federal unificada. Isso é muito complicado, porque as polícias reagem, não são só os governadores, na verdade, exprimem a reação dessa polícia autonomizada, né, dos estados. Né? Michel, tem uma pergunta. Políticas aí. Né? Chegou uma pergunta de Ketley Góes, que eu acho que tem a ver com o que a gente está conversando agora. Sabendo que a atividade policial no Brasil é geradora de violência e que amplia as estatísticas de morte, existe alguma maneira de haver algum controle da sociedade sobre essa atividade? Olha, o controle já é previsto, né? Caberia ao Ministério Público, estadual e federal, em cada caso, no caso das polícias estaduais e no caso da Polícia Federal, esse controle. Como estabelecer esse controle? O Ministério Público, no Brasil, é separado da polícia. Em outros estados, o Ministério Público é quem controla efetivamente a atividade policial. Não no sentido só da fiscalização, mas também do controle das investigações, das operações e tudo mais. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o Ministério Público é muito autonomizado, tanto em relação ao judiciário quanto em relação às polícias. Então, ele também encontra dificuldades para exercer essa fiscalização. É quase que como se ele tivesse que ter uma polícia própria para fazer isso. Né? Ele conta, evidentemente, com a polícia militar, ele conta com setores das delegacias especializadas, da Polícia Civil, mas ele está também, de certo modo, tendo que lidar com uma polícia muito autonomizada. Né? Essa é uma questão, né, muito complexa, porque ela envolve um modelo que foi construído no Brasil que vem desde do Império. E esse modelo é que hoje deveria estar em discussão, mas é complicado, né? Porque os vários interesses corporativos se chocam e acabam que as coisas acabam ficando... a mudança acaba ficando difícil. Você vê que esse é um dos setores que menos foi modificado na história brasileira. Né? Você olhar a educação, houve mudanças radicais na educação pública no Brasil, da saúde pública, né? Transportes, houve grandes mudanças. Né? A área que menos sofreu mudanças no Brasil é exatamente aquela que, digamos, pertence ao Estado mínimo, né? Que são as Forças Armadas e as polícias.
Essas áreas, e a justiça, de um modo geral, né? São as áreas onde as mudanças ocorreram muito devagar ou quase não ocorreram. Michel, a gente tem acompanhando o programa nesse momento mais de 500 aparelhos, né? 537, a gente chegou à metade do programa, e eu gostaria de passar a tratar contigo de um outro sujeito social profundamente atingido pela violência, profundamente atingido pela pela violência física simbólica, que são as mulheres. Né? Todos os índices apresentados pelo anuário tiveram crescimento. Né? Agressões no ambiente da violência decorrente de violência doméstica cresceram 9,8%, são 258 mil registradas, né? Violência psicológica, crescimento de 33,8%, 38 mil registrados. 1.467 feminicídios, cujas vítimas, 63,6% mulheres negras, 71% mulheres entre 18 e 44 anos, 64,3% assassinadas nas suas residências. Stalking, 77 mil casos registrados, um crescimento de 34,5%. Ameaças, 778 mil casos registrados, um crescimento de 16,5%. Quem mais mata? Né? O que já se sabe há muito, né? Mas os índices sempre impactam profundamente. Né? 63% parceiros íntimos, 21% ex-parceiros íntimos, 8,7% familiares. Estupros, um estupro a cada 6 minutos. Foram registrados 83.988 casos de estupro de vulneráveis. Entre 2011 e 2023, um crescimento de 91,5%. Michel, como explicar isso? Bom, nós temos aí claramente dois fatores importantes, que também não são exclusivos nem únicos, mas são importantes. O primeiro fator é que nós estamos atravessando há algumas décadas uma mudança muito grande no padrão de relacionamento, portanto, como eu diria, a hegemonia masculina está cedendo a políticas e a programas públicos de igualdade entre os gêneros, não só entre homem e mulher, mas também absorvendo toda uma área antes relegada a segundo plano, quando não estigmatizada, que é a área LGBTQ, etc. Bom, então, você tem uma mudança grande nos costumes, nos padrões, nas famílias, nas relações entre homem e mulher, entre marido e esposa, entre namorado e namorada. Tudo isso vem ocorrendo há mais de 50 anos. Então, essa perda de hegemonia masculina pode ter relações com o aumento da agressividade masculina em relação à mulher, em função na verdade, da perda de status, da perda de posição, não é, do homem nessa relação. Como é que se dá isso? Isso se dá de uma forma muito clara. Quando o domínio masculino era incontestável e as mulheres o aceitavam, ainda que a contragosto, né, e se dobravam a esse domínio, a taxa de violência era menor. Quando esse domínio é contestado, quando as mulheres não aceitam mais serem tratadas do modo como
haviam sido tratadas suas mães e suas avós, a taxa de agressividade masculina aumenta. O quanto isso tem a ver com autocontrole, né, tanto de homens quanto de mulheres, na resolução de conflitos domésticos, de vizinhança e afetivos, certamente precisa ser investigado. Mas, de qualquer modo, a mim me parece muito claro que esse aumento da violência masculina com as mulheres tem uma relação importante com a perda crescente de hegemonia masculina e com o avanço da igualdade entre os gêneros no Brasil nos últimos 50 anos. Agora, isso não basta. É preciso compreender também as estatísticas. O que as estatísticas estão mostrando? Em alguns casos, por exemplo, o caso do estupro, é importante lembrar que os crimes que antes entravam em estupro foram ampliados pela legislação. Tá? Então, por exemplo, há 30 anos atrás, 40, até 30, 25 anos atrás, estupro implicava em algum grau de relação sexual mais evidente, né? A ponto de haver, inclusive, possibilidade de corpo de delito, essas coisas, né? De você fazer análise no Instituto Médico Legal e tudo mais. Hoje, não. Hoje, uma atitude ilegal, mas uma atitude que não seja, que não venha, ou que não é interpretada exatamente como um ato sexual, uma importunação, por exemplo, sexual, passar a mão numa pessoa de forma indevida, pode, dependendo do caso, dependendo das circunstâncias, pode configurar estupro. Então, você tem um aumento das situações definidas como estupro, e com isso você tem um aumento, né, dos registros de estupro em relação àqueles que antigamente eram produzidos. Isso por um lado, mas isso não é a única explicação, evidentemente. Por quê? Porque você tem um aumento do número de ameaças, você tem um aumento absoluto, e aí não houve mudança nenhuma, né? Você tem um aumento do número de mortes de mulheres, isso também não teve mudança nenhuma. Onde é que teve mudança? Na classificação. Então, se antes você tinha a mulher como vítima de homicídio doloso, hoje, dependendo das circunstâncias, ela vai ser classificada como feminicídio. O que é feminicídio? É a mulher ser morta porque ela é mulher, e não por nenhuma outra razão, né? E isso tem a ver, naturalmente, com aquilo que eu falei antes, com esse conflito, né, resultante da perda de hegemonia masculina. Então, você tem esses vários fatores interagindo, mas é preciso cuidado com as estatísticas, porque algumas reclassificações que querem exatamente chamar a atenção, né, para um tipo específico de homicídio, como esse do feminicídio, né, podem ter aumentado porque o registro passou a aumentar e por ser a classificação começou a ser feita mais de uma forma do que antigamente se fazia de outra. Entendeu? Quer dizer, aí toda uma mudança de concepção que o próprio policial que faz o registro, né, ele já vai incorporando aos poucos as novas classificações e, com isso, também as estatísticas vão apresentando mudanças importantes. Posso dar um exemplo? Lembrando que não tem nada inventado, tá? Você tem, na verdade, os fatos estão aí, está todo mundo vendo os fatos, né? O problema de classificação é também importante para se entender esses dados que você apresentou. Posso dar um exemplo, Michel? E já entrando num outro ponto, que são os crimes de ódio. Houve um declínio dos crimes de injúria racial e uma disparada dos crimes de racismo, né? Eu acho que se aplica nisso que você... Com certeza. A consciência hoje de que o Brasil é um país racista é muito maior do que há 20, 30, 40 anos atrás.
Há 40 anos atrás era comum as pessoas diziam: o Brasil não tem racismo no Brasil. Né? E aparentemente não tinha. Até que isso começa a ficar mais evidente e as pessoas começam a perceber que sim, havia e há, entendeu? Então, agora, também, além do racismo, você tem outras situações. Você acabou de apresentar dados que mostram que policiais negros matam vítimas negras. Então, você tem complexidades aí que não se resumem só ao racismo. Posso completar com alguns dados no campo dos crimes de ódio. Né? Para além de um crescimento de 77,9% dos casos de racismo, um crescimento de 87,9% de racismo por homofobia ou transfobia e 41,7% no número de homicídios da população LGBTQIA+. Desde quando, Marco? Me parece quando criaram essas classificações. Sim. Porque antes essas classificações não existiam, então você não pode nem ter uma série histórica muito longa. Se você quiser ver como é que era há 30 anos ou 40 anos atrás, você não vai saber, porque essas classificações não existiam e muitos homossexuais não entravam nas estatísticas, a não ser como vítimas de homicídio doloso, ponto. E muitas mulheres entravam nas estatísticas como vítimas de homicídio doloso, ponto. Você não tinha esse refinamento que permite saber melhor agora as causas, as razões que levaram a esses homicídios. Então, de toda forma, Michel, e aí faço uma pergunta, é possível, existem pesquisas já realizadas para que tentem captar o impacto dos 4, 6 anos de propaganda, discurso do ódio por parte da extrema-direita contra as mulheres, contra os negros, contra as populações mais vulneráveis. Já existem pesquisas que procuram aferir o tipo de o impacto desse discurso sobre a violência em relação a essas populações? Eu não conheço, mas não é muito difícil você levantar algumas hipóteses. Né? Ora, se você tem um volume enorme do eleitorado brasileiro votando num candidato que defende abertamente aquilo que ele defendeu quando foi candidato à presidência da República, né? Evidentemente que esse eleitorado sente afinidade intelectual, de ideias, entendeu? De consciência, de moral, com o ex-presidente Bolsonaro, ou com com os políticos que o seguem. Naturalmente, esse eleitorado tem ou defende, provavelmente, muito provavelmente, comportamentos que o seu líder também defende. Então, observe, uma pesquisa vai ter que, naturalmente, comparar os grupos. Os crimes de ódio aumentaram também no campo político. O que chamam, a meu ver, indevidamente de polarização, porque não tem polarização. Você só tem um lado que está efetivamente defendendo uma política de ódio. Os outros lados, democráticos, não estão defendendo nada de ódio, pelo contrário. Estão até, eu diria, numa posição defensiva. O atual governo, que não é exatamente um governo de esquerda, é um governo de centro-esquerda, vamos lá, é um governo que, tentando segurar as pontas do regime democrático num ambiente político extremamente marcado pelo discurso de ódio, pelas fake news, pelas ameaças. Tem muita gente, por exemplo, que evita conversar com parentes porque é impraticável. O ambiente se torna um ambiente inamistoso, no mínimo. Entendeu? Então, esse clima, esse ambiente, naturalmente, ele é favorável a crimes de ódio, de diferentes tipos, como esses que você assinalou. Michel, eu gostaria de exibir aqui 3 comentários que foram feitos no decorrer da entrevista.
Eu vou começar por um da Priscila Lopes, né, que me parece não ser uma adepta do campo das esquerdas, mas de toda forma, ela faz uma provocação. Os 3 estados mais violentos do Brasil têm governadores de esquerda, e Pernambuco tem uma mulher, a governadora, que inicia na carreira na esquerda. Vou nem ver os outros estados. Bom, não me parece. Bom, eu acho que, Michel, você. A Priscila tem razão. O que a Priscila talvez não esteja compreendendo, daí a perplexidade dela, né, é que esses governadores não implementam, no momento, não implementam políticas de esquerda. Nem mesmo em Pernambuco, onde já foi implementada a política de esquerda, relativamente bem sucedida no passado recente. Mas só para corrigir, bom, a governadora do estado onde eu moro hoje, Raquel Lira, na verdade, representa. Ela é do PSDB, que retirou, conseguiu derrotar nas eleições passadas essa hegemonia de 4 mandatos seguidos do PSB. Né? E não me parece que o Amapá tem um governo de esquerda também. Né? Mas, de toda forma, o que é mais importante... Em segurança pública não dá para fazer essa correlação direta entre exatamente. governador. Não dá mesmo. Não dá mesmo. Inclusive, muitos governadores petistas são direitistas na área de segurança pública. Ou seja, existem múltiplas mediações, né, Michel, entre o campo político em que se situa e a ponta lá da polícia na rua, ou a relação com... Porque isso é uma concepção, essa concepção de que bandido bom é bandido morto, ela não é exclusiva da extrema-direita, não, pelo contrário, ela atinge largos segmentos da população. Só para lembrar que o governador Leonel Brizola teve que encarar isso no início dos anos 80. E ainda foi acusado de ser o responsável pelo crescimento do tráfico no Rio de Janeiro, quando, na verdade, o que ele defendeu na época é que a polícia respeitasse a propriedade privada dos moradores das favelas. Recentemente, o livro publicado sobre o massacre em Vigário Geral mostra em detalhes como é que se deu aquele momento durante o governo Brizola, que foi uma época dos grandes massacres, né? Massacre da Candelária, massacre de Vigário Geral, etc. Há um outro comentário de Marcos Galantini. Paulo Gonet chega de ver pobre, negros, operários evangélicos sendo presos enquanto os bandidos estão soltos. Hashtag cadeia para Bolsonaro. O Marcos precisa saber que nós estamos chegando a uma das maiores populações prisionais do mundo. O Marcos não sabe disso, ele está achando que bandidos estão soltos. Os bandidos não estão soltos, pelo contrário, os bandidos estão sendo mortos. O Brasil está matando mais de 7 mil suspeitos de crimes. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, Marcos. E, além disso, nós estamos chegando a 1 milhão de presos. Então, veja bem, falar que os bandidos estão soltos, e o Paulo Gonet chega a ver pobres, negros, operários sendo presos, os que estão sendo presos por conta das razões políticas, né, é uma outra questão. Né? E eles não são encarados como bandidos. O sujeito pode chegar lá na frente do quartel do Exército, pedir intervenção militar, defender a invasão do Palácio do Planalto, defender a invasão do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal, e ele não é bandido. Bandido é aquele rapaz que roubou uma bolsa da madame na rua porque ele estava com fome. Só para... Priscila, o seu comentário foi lido aqui, então não houve nenhum tipo de censura. A Priscila está comentando aqui que nós não iremos mais ver seus comentários, chega de censura. Não, seu comentário... Pelo contrário. Foi exposto, e gerou uma discussão aqui, não é? É isso que acontece, entendeu? Quando você começa a argumentar, fica difícil. Isso está acontecendo geral, Marco, está acontecendo geral. Em sala de aula,
Antigamente você argumentava, havia discussão, polêmica. Agora não. Agora ou te acusam, ou silenciam, saem, entendeu? É uma coisa assim, é uma impossibilidade do diálogo. Eu não sei se é o caso da Priscila. Isso apenas me lembrou essa questão. Michel, a gente já teve no Trilhas da Democracia a ocasião de discutir a realidade do sistema prisional, a onda punitivista no Brasil, em vários outros programas. Por isso, eu gostaria muito de aprofundar isso, mas como em outras edições do Trilhas a gente discutiu isso, eu vou dar espaço nessa reta final para uma questão pontual, antes de fazer uma última pergunta. Existe uma parte do anuário que trata da disparada do número de roubos e furtos de aparelhos celulares, né? Eu queria ouvir de você por que essa preocupação do anuário com roubos e furtos de celulares, e se, na verdade, roubos e furtos de celulares não estaria ascendendo na população, potencializando na população mais pobre, inclusive, né? Na verdade, de vários estratos sociais, né? Mas os índices mostram que o número de roubos e furtos acontece, em grande parte, no horário que a classe trabalhadora está indo para o seu trabalho, né? Se isso não estaria potencializando, né, nessa camada da população, de maneira até legítima, né, um sentimento de que é preciso resolver o problema da segurança, reproduzindo essa ideia de que a polícia prende, o juiz solta, etc. Por que essa questão é tão importante assim dos aparelhos celulares hoje no nosso país, do roubo e furto? Eu acho que o impacto da perda do celular pela pessoa é muito grande. É tão grande quanto você ser assaltado, levarem a sua carteira, às vezes até mais, porque ali dentro tem muita coisa sua, entendeu? Vai te dar uma trabalheira recuperar aquilo, você vai ter que bloquear banco, você vai ter que... Então tem muitas... Tem fotografias suas com a família que você vai perder definitivamente se você não tiver guardado elas em outro lugar. Então, a perda do celular provoca uma sensação de impotência na pessoa que perdeu muito grande, entendeu? Não é nem só pelo valor. O valor também, os celulares são caros, né? Então, e aí isso afeta, né, indiscriminadamente todas as classes, não afeta somente os celulares caros, mas também os celulares simples, né, das classes trabalhadoras. Então, eu acho que essa questão do celular é um indicador importante, né, de insegurança pública, daí ele fortalece a demanda de mais políticas, de mais repressão, né? E a outra coisa é que isso também é sazonal, é uma época, né? Daqui a pouco isso também vai ser substituído por outro tipo de bem que vai se tornar mais importante. Antigamente eram as joias, depois passou a ser o dinheiro, né? Até os rádios de pilha, né? Quando os rádios de pilha eram carregados, né, nos anos 60 do século passado, teve toda uma época de roubo de rádio de pilha. E, enfim, agora é a época do celular. Mas, sem dúvida nenhuma, o sentimento de perda é muito intenso nas pessoas. Em qualquer pessoa que perde o celular, que é assaltada, é muito forte. Michel, faltam 5 minutos para a gente terminar esse programa. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, à guisa de conclusão, né? Você pesquisa problemas relativos à segurança pública há mais de 20, 30... 50 anos. 30 anos, né? 50. Quando eu te conheci, Michel, eu tinha acabado de entrar no curso de graduação em História no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, e você era o diretor do IFIX na época. Eu era muito mais jovem, e você também muito mais Isso jovem. já tem 30 anos.
Tem 30 anos. Michel, existe luz no fim do túnel, ou como dizia o Milor, o máximo que a gente pode ver, essa luz é um trem vindo na direção contrária. Que luz é essa? Se existe. A nossa esperança, a nossa capacidade de defender arduamente os princípios fundamentais dos direitos humanos, da democracia, dos direitos civis e dos direitos políticos, dos direitos sociais, da justiça social. A nossa capacidade de lutar e defender por isso é a nossa esperança. Se nós perdermos, aí sim, a luz no fim do túnel será um trem vindo em nossa direção. E não apenas a nossa, virá na direção da sociedade como um todo. É a mesma questão do meio ambiente. Defender o meio ambiente não é defender o meio ambiente para mim, é defender o meio ambiente para todo o planeta. Defender os direitos humanos, defender a justiça social, é defender o futuro para todo o planeta. Michel, mais uma vez, obrigado pela tua participação sempre iluminadora, sempre esclarecedora. Nos 2 próximos Trilhas da Democracia, nós daremos voz aqui a 2 mulheres negras, uma de Moçambique e uma brasileira, que vão relatar aqui as suas experiências de violência, né, sofridas pelas mulheres negras. A gente acabou de ver nas estatísticas do anuário, e também das suas resistências. Michel, um grande abraço, bom domingo para você. Eu digo que as perguntas foram difíceis, mas a gente tenta lidar com elas assim mesmo. E registrando aqui que esse aqui é um espaço de liberdade, nunca de censura. Geralmente o programa é gravado, mas nos momentos em que o programa é ao vivo, as perguntas, apesar de serem algumas vezes incômodas, elas são apresentadas. Não, são, e devem ser respondidas. E devem ser respondidas. Um grande abraço, Michel. Um abraço para você e para todos os acompanhados. Chegamos aqui até esse momento com mais de 600 aparelhos conectados acompanhando esse debate. Um grande abraço e até o próximo Trilhas. Um abraço.